Tá gravando, gravar. Poderia dizer o seu nome, por favor? Bom, meu nome é Diotino Pérez da Silva. O local que você nasceu, Nasci em São Paulo, na Bela Vista, data de nascimento. 8/8/54. Tino, você sabe a origem da sua família? Bom, minha família, por parte materna, são espanhóis, né? Minha avó era espanhola, meu avô, apesar de ser espanhol, ele nasceu no Brasil, né? Mas com um ano ele veio para o Brasil, depois voltou para a Espanha e depois voltou para o Brasil de novo, né? E por parte de pai, é origem portuguesa e indígena, né? Minha avó era indígena, minha avó por parte de pai. Rosana. Então, é que tá escrito gravar. Tá gravando? Tá gravando. Quais os nomes dos seus pais? Meu pai chamava Arlindo da Silva e a minha mãe Josefa Pérez da Silva. Você disse que sua avó é de origem indígena. Isso. Como ela conheceu o seu avô? Puxa, eu não sei dizer, porque pela parte do meu pai a gente não tinha muito contato com esses parentes, com esses avós, né? Inclusive ele tinha uma irmã só, também era muito difícil o contato, né? Meu avô, se eu conheci ele, só vi ele uma vez só, que ele veio de São Paulo. E minha avó só conhecia por uma foto só. Então não tenho assim muito contato com meus avós paternos. Né? Os seus avós maternos, você chegou a citar que um deles veio aqui para o Brasil, Isso. ficou um ano. Isso, ficou mais ou menos, ele nasceu, ficou mais ou menos um ano, né? Depois os pais deles voltaram para a Espanha, né? Eles vieram, na verdade, meu avô nasceu em Belém do Pará. Eles vieram para ajudar na construção daquela ferrovia Madeira-Mamoré, né? Ficaram um tempo aí, depois voltaram para a Espanha. Né? Eu acredito sei lá, eu acho que não me falaram isso, mas acho que depois eles migraram de volta pelo Brasil pela aquela questão de Primeira Guerra Mundial, aquela coisa que estava na Europa, né? Aí voltaram para o Brasil, né? E se fixaram na Bela Vista. O seu pai nasceu aqui no Brasil. Meu pai nasceu no Brasil, meu pai nasceu em Barbacena, Minas Gerais. Seus avós fixaram na Bela Vista, depois eles tiveram uma passagem em Minas Gerais? Não. Meus avós maternos? Ah, desculpa, você falou dos avós maternos, né? E seu pai nasceu em Barbacena. Isso. E como ele conheceu a sua mãe, Josefa? Uma festa de São Roque, festa do vinho. Conheceram no trem. Isso aí eu conheço, que ela contou pra mim. Ela contou pra ela, mas também essa história eu não sei. Elas estavam indo pra festa do vinho em São Roque e conheceu ele no trem. E o que seus pais faziam? Bom, minha mãe era do lar, né? Que acho que antes de conhecer ele, acho que trabalhou com um negócio de costura, né? E meu pai ele aplicava sinteco, né? Aquele raspagem de taca, aplicar sinteco.
E você tem irmãos? Tenho um irmão e uma irmã. E o que eles fazem? Bom, minha irmã, os dois são aposentados, né? Uma mora aqui em São Paulo, mora aqui na Zona Norte também, e o outro mora no interior, né? O meu irmão era marceneiro, mas ele também está aposentado. O seu pai, na aplicação do Sinteco, ele sempre fez essa atividade? Que eu saiba, sempre fez essa atividade. Ele se aposentou nessa Não, atividade? ele já é falecido, né? Mas ele sempre fez essa atividade. Quando o seu nome, Diotino, você sabe a origem do seu nome? Esse meu nome é ter um tio que é espanhol, também tinha esse nome, né? E naquela época você tinha muito disso, de você homenagear parente, aí me puseram esse nome ali. Que é um nome espanhol, né? Dio, Deus, né? Tino, pequeno, Deus pequeno. Seus irmãos também têm essa composição? Foi feito isso? Tem o meu irmão, que tem o nome do meu pai, né? Arlindo. E a minha irmã tem o nome da minha avó. Minha avó chamava Arcela. Entendeu? E como foi que seu pai veio de Barbacena para cá, São Paulo? Aí eu não tenho informação sobre... Você se lembra da casa onde você passou sua infância? Como é que era? Lembro, a casa era assim, uma casa que morava meus tios na frente, né? Tinha o meu tio que morava na frente e a gente morava numa casa do fundo, né? Mas era uma casa que tinha ainda mais um terreno grande, né? Um lote grande. Uma parte do lote tinha plantação de milho, que tinha lá o avô do meu primo que sempre plantava milho, mandioca, tinha bananeira, tinha pé de laranja, pé de mexerica, pé de limão, né? Tinha tudo isso. Era como se fosse uma pequena chacrinha, né? No fim tinha um rio que cortava no fundo da propriedade, né? Mas esse rio já vai fazer acho que uns 40 anos, foi canalizado e não tem mais. E também não tem mais a propriedade, também não é mais do jeito que estava. Quais eram suas brincadeiras favoritas na infância? A gente... Na verdade, antigamente a gente tinha muitas coisas, tinha as épocas do ano, né? Você tinha época de empinar pipa, tinha época de correr atrás de balão, tinha época de jogar bolinha de gude, né? Mas assim, a gente brincava muito na rua, brincava de polícia e ladrão, tinha mãe da rua, bate-lata, né? Jogava uma lata, depois ia se esconder, que era o tipo de um esconde-esconde. Logicamente tinha jogar bola, né? Assim, era bem... As brincadeiras eram bem de rua mesmo. Ou não fazer nada mesmo, né? Não, brincar era não fazer nada, né? Era ficar com os amigos, conversando, né? Mas como eu te falei, era muito de época, né? A gente ficava muito esperando a época das coisas, né? Principalmente que hoje não tem mais, que era essa época de São João, né? Que era a época de soltar balão, né? Que a gente ficava muito doido por causa de balão, né? E, geralmente jogar bola, né? Bola a gente jogava todo dia. Bola não tinha horário. Chamava as pessoas e fazia o jogo de bola.
você gostava mais? Eu gostava de jogar bola, eu gostava na época de balão, né? Tinha a época de São João, né? Porque em casa nessa época tinha muita festa, né? Porque a minha irmã nasceu no dia de São João, né? Aqui na Zona Norte, em 1950, era como se fosse interior, né? Então meus pais faziam, a gente fazia fogueira, fazia festa para minha irmã, tinha baile, você chamava todos os vizinhos, né? Ficava aquele montão de pessoas em casa, né? Era muito, muito legal. E a época também de fim de ano era muito bom, né? Porque os parentes vinham todos, né? Se reuniam, né? Era muito legal. Você tinha bastante amigos na época? Tinha uns amigos, vizinhos, eu tinha meus primos, né? Tinha 2 primos que moravam lá no mesmo espaço, no mesmo terreno, né? E tinha os amigos da rua, né? E eventualmente algum amigo da escola. Mas geralmente quando era vizinho era amigo da escola também. Era a mesma coisa, né? Você disse que tem 2 irmãos, eles são mais novos que você? Não, são mais novos. São mais novos que você. E qual a tua primeira lembrança assim, da escola? Tenho 2 lembranças da escola, né? A primeira não era bem da escola, que a gente chamava hoje creche, né? Tinha um espaço que a gente chamava de escolinha, né? Então era como se fosse uma creche. Ia lá, ficava lá com as crianças, né? Eu me lembro que nessa creche ficou eu e meu irmão, né? E depois eu não quis voltar porque tinha uma companheirinha lá. Eu não sei por que aconteceu, ela falou, eu duvido você fugir, né? E a gente fugiu da creche. Depois eu não quis voltar mais, né? E aí eu tenho a primeira lembrança da escola. Eu estudei numa escola que se chamava Escolas Agrupadas de Vila Mazém, que era uma escola de madeira, né? Não era uma escola de alvenaria, né? Era uma escola de madeira que tinha aqui na Vila Mazém, na Zona Norte. Depois ela acabou e se transferiu, agora ela tem outro nome, mas agora ela é de alvenaria mesmo, né? Mas eu me lembro, assim, minha primeira negócio foi assim que a gente não queria ficar, né? Minha mãe só ficava o primeiro dia lá, né? Mas depois acostumou, normal, né? Mas acho que foi a minha primeira lembrança foi dessa, das outras crianças também que choravam, né? Porque não queriam ficar longe da mãe, né? Porque você quase não ficava longe da mãe, né? Então você ficava um tempo longe da mãe. Essa foi a minha primeira lembrança da escola. E os professores, como eles eram? Os professores, eu me lembro que antigamente o professor ele te acompanhava mais ou menos 2, 3 anos, né? Então a professora do primeiro ano, e foi a professora do segundo, eu me lembro que tinha uma professora chamava Dona Ruth. E ela era muito bravo, né? Naquela época você podia agredir a criança que não tinha problema nenhum. Hoje não, né? Hoje você não pode nem falar alto com a criança, né? E ela gostava muito daquele cloque assim na cabeça, né? Mas ela eu me lembro sempre dela, eu achei que ela foi uma das melhores professoras, né? Porque muita coisa que eu aprendi eu vejo dela, Dona Ruth. Ela foi professora do primeiro ano? Do primeiro, do segundo. Você levou muito croque na cabeça? De vez em quando eu levava alguns. Não é nem para ser levado, né? Mas é para a criança ficar meio inquieta, né? Mas eu me lembro, além de eu estudar na escola, né? Estudar com ela na escola no período normal, né? Aí ela dava aula particular, né? Ainda minha mãe foi para estudar com ela, que eu ia estudar na casa dela, né?
Porque quando eu comecei a estudar, você não existia hoje como tem essa progressão, né? Você entra na escola e vai até a oitava série, né? Antigamente você fazia até o quarto ano, depois para você passar para o ginásio você tinha um exame chamado exame de admissão à quinta série, né? Então você tinha que estudar para poder fazer essa prova, para passar para fazer o que era o ginasial, né? Então eu estudei um ano com ela aqui no Jaçanã. Como é que você ia para a escola? A gente ia a pé andando mesmo, né? Na época não tinha perua, não tinha me levar. Como também era uma época mais sossegada, também você não tinha tanta violência, ia e voltava normal, assim. Andava uns 2 quilômetros para ir para a escola. Era normal isso. Quando você ia sozinho, às vezes quando você voltava, quando acabava, vinha tudo junto, com os amigos, né? Mas era assim, era divertido, né? Porque você ia, voltava com os amigos depois. Aí você vinha fazendo isso, não você vinha fazendo as artes depois, né? Derrubando lata de lixo, essas coisas todas, né? Você mostrou pra gente aqui uma foto, né, do seu terceiro ano. Você tem alguma recordação, alguma coisa desse período que você gostaria de falar? Sim, a recordação que marcou, assim, não tem. O que me marcou muito foi a escola mesmo, a escola em si, né? Porque era uma escola não era uma escola de alvenaria, né? Era uma escola de madeira, né? Mas o que me marcava muito naquela época é que naquela época você tinha todas as solenidades do ano, né? Então você tinha o Dia da Árvore, você se perfilava para cantar a canção da árvore, cantar o hino nacional, Dia da Bandeira, tinha todas essas coisas que você, né, que formava o grupo e se cantava, né, os hinos, né, que hoje não vejo mais nas escolas, né? Porque isso marcava muito, né, porque você sempre todo mês tinha algumas solenidades que você tinha que cantar, né? Assim, uma coisa que, assim, que me marcou, assim, que eu me lembro da escola, assim, foi uma coisa assim, meio com escola e meio fora, assim, meio de escola, né? Porque aí tinha, no quarto ano ia ter aquela espécie de formatura, né? Aí a minha mãe tinha comprado um sapato novo, né? E você sabe como é criança, né? Porque queria usar o sapato, né? E ela um dia, não sei onde que ela saiu, não sei onde que ela foi, o sapato estava guardado para essa festa aí essa solenidade, né? Aí eu usei o sapato, eu fui para a escola com o sapato, mas aí deu um azar danado que choveu, né? Choveu e molhou todo o sapato, né? E eu, para minha mãe não ver, para não, né? Peguei e pus o sapato no forno. Esqueci de lá e ficou tudo torto, né? Então a coisa saiu pior do que a gente imagina, né? Foi assim, uma coisa que eu me lembro assim, da escola, realmente que me marcou, né? Mas naquela época, como os sapatos eles eram feitos de outro material, né? Ele levou, tinha aqui o sapateiro, né? Ainda conseguiu arrumar, né? Mas foi assim, são, né, coisas que... Como foi a reação da sua mãe quando viu o sapato? Ela ficou brava, né? Ela tinha aquelas reações de mãe, como tem, de ficar brava, né? De querer bater, né? Mãe antigamente também era diferente, né? Porque hoje mãe também não pode também agredir as crianças. Antigamente a gente apanhava quase todo dia, né? Por um motivo ou por outro, né? Por ela também às vezes estar estressada com alguma coisa, né? Então era dia sim, dia noite, estava levando uma chinelada, né? O que você gostava de fazer na sua juventude?
época as coisas eram difíceis, né? Antigamente para você ir no cinema não era tão fácil, né? Porque a questão de locomoção, de dinheiro também, né? Principalmente por causa de dinheiro, porque você não tinha como despender dinheiro, mas era jogar bola. Aí você vai ficando mais novo, você vai se interessando pelas garotas, vai se interessando em baile, né? Foi muito assim, mais jogar bola, depois baile, aí você vai fazendo novas amizades, cinema de vez em quando. Eu nunca gostei assim muito de falar, ir no cinema, né? A gente gostava sempre todo final de semana ir em algum baile, né? Alguma festa. Não tinha essas coisas, a gente ficava, ia na casa de alguém, ficava reunido, conversando, jogando baralho. E depois de uma época aí, eu já ficando maior, já vai passando a maior de idade, né? Eu gostava muito de viajar, né? Uma época viajei muito para o interior. Né? Você tinha bastante amigos na época? Tinha, razoável. Tinha alguns amigos. Tinha um mais ou menos que era um primo meu, que a gente saía muito junto, né? Mas na verdade também na minha juventude eu não gostava de sair com muito aquele negócio de sair de turma, né? Eu gostava de sair às vezes mais sozinho ou eu mais alguma outra pessoa, né? Geralmente para não... Na época tinha muito aquele negócio de rixa de turma, né? Porque você lá de baixo, aí você vem aqui em cima, alguém queria namorar as meninas aqui em cima. Então saía muita confusão por causa disso, né? Então eu assim, não gostava muito de andar de turma. Em turma sempre tem alguém que gosta mais de arrumar confusão, né? Mas eu acho que eu tive bastantes amigos, apesar que hoje eu não tenho quase contato com nenhum deles, né? Você tinha falado dos bailes, você lembra onde que eram esses bailes, como que é, que tipo de música? Na época tinha algumas pessoas que tinham algum salão, gostavam de dar baile, né, lá pro lado ali da Avenida Guapira, né? Ou era realmente na casa de alguém, né? Que tinha baile. Gostava muito de baile de formatura, né? Porque naquela época tinha muito, né? Hoje pode ser que tenha, mas eu não sei. Não sei se é por eu ter me afastado desse negócio, eu não sei, mas antigamente tinha, né? Porque quando chegava final de ano você tinha, né? Baile no Pinheiros, baile no Circo Militar, né? E quando você ia num baile desses era, né? Baile com super som TA, né? Era o máximo do máximo que você ia, né? E sempre era nessa época de fim de ano, na época de calor, era uma época muito boa, né? Mas tocava aquelas músicas da época, né? Beatles, alguma coisa às vezes de Roberto Carlos, Tim Maia já estava começando, já tinha alguma coisa de Tim Maia, né? Mas a maioria das músicas eram músicas mesmo estrangeiras, uns conjuntos estrangeiros. Era música mesmo naquela época da década de 70 para 80, né? Você gostava de dançar? Eu gostava, né? Mas às vezes eu gostava mais de ficar olhando, né? Eu gostava de dançar. Como foi seu primeiro namoro? Eu fui assim, uma pessoa de ter muita namorada, de namorar, né? Assim, sabe, foi rápido, né? Foi uma menina de trabalho, né?
namorou, foi umas 2 vezes passeando no Ibirapuera, mas foi assim, também não deu continuidade, acho que a química não rolou, nada, né? Mas foi assim, eu também nem cheguei na casa dela, nada, né? Foi assim, como era uma menina de trabalho, né? Ficou mais naquele ambiente mesmo de trabalho, né? Mas assim, eu nunca tive mulher assim de ter muita namorada, não. E você disse que quando seu pai morava na Bela Vista, nessa época você morava na Bela Vista? Não, eu nasci na Bela Vista, né? Nasci no antigo Hospital Matarazzo, né? Hoje está fechado. E morei mais ou menos durante 1 ano, 1 ano e meio, era bebê ainda. E quando fui eu vim para a Zona Norte, né? Eu morei sempre na Zona Norte. Quem morava na Bela Vista era a minha avó. Meus avós moraram muitos anos na Bela Vista, né? Na Brigadeiro Luiz Antônio, hoje tem uma igreja do Edir Macedo. É uma igreja do Edir Macedo, como é que chama a igreja dele? Era em frente ao antigo Teatro Bandeirantes. Antigamente era um cinema, era o Cine Arlequim, depois passou para o Teatro Bandeirantes, agora é uma igreja, né? A casa onde a minha avó morava não tem mais, né? Só tem os pórticos, né, que derrubaram as casas. Eram 2 casas, que na frente meu avô tinha uma marcenaria e eles moravam no fundo, né? Então derrubaram e ficou um estacionamento, né? Mas os pórticos ainda tem a parte da frente, né? Minha avó morou lá até o meu avô falecer, até uma época depois veio para cá também, porque ela não tinha mais condição de ficar sozinha, né? Mas era legal, eu gostava de ir lá, né? Na época que eu ia lá, a gente era criança, acho que foi um dos últimos bondes de São Paulo, né? Eu ainda andei de bonde. Era um bonde que saía lá do Anhangabaú, ele subia a Bela Vista, dava a volta, né? Nós estávamos lá também no final do ano, assistimos acho que umas 3 ou 4 vezes corrida de São Silvestre, né? A gente ia lá ficar no final do ano, tinha a corrida de São Silvestre que era feita mesmo, era à noite, né? No dia 31 à noite, né? E até o percurso era inverso, que eles saíam e desciam pela Brigadeiro para subir pela Consolação, hoje faz ao contrário. Mas na Bela Vista, a minha relação com a Bela Vista assim, foi que a minha avó morava lá mesmo, né? Eu só morei lá quando era bebê de colo, né? Depois eu vim para a Zona Norte. Na verdade, eu sou mais da Zona Norte do que da Bela Vista. Fala um pouquinho da época quando você começou a trabalhar, né? Qual foi seu primeiro emprego? Bom, meu primeiro emprego foi... Eu tinha 12 anos, né? Tinha um pai de um amigo meu tinha uma oficina de tapeçaria, né? Ele construía sofás, né? E reformava também. Eu trabalhei 2 anos com ele, até os 14 anos, né? Como ajudante mesmo, né? Ajudando, fazer aquele serviço de ajudante, né? Depois, pela época, o negócio de você querer ser alguma outra coisa, trabalhar em escritório, né? Não quero sair, né? Aí fui trabalhar. E depois o meu primeiro emprego foi registrado, foi numa tinturaria, na Bela Vista, na Conselheiro Ramalho, né? Uma tinturaria era de buscar e entregar roupa, né? Ali no centro, essa pessoa que tinha essa tinturaria, ele pegava muita roupa de uns hotéis, né? Então a gente ia nos hotéis, pegava a roupa, depois levava, né? Então era muito, assim, na rua mesmo. Mas também trabalhei pouco tempo, trabalhei acho que uns 2, 3 meses com ele, né? Depois trabalhei aqui na Zona Norte, numa indústria de tinta, como office boy. E foi assim, sempre depois na área de escritório, né?
numa seguradora. Aí já foi no começo da década de 70, né? Uma seguradora que tinha lá na rua Quirino de Andrade. Esse foi um dos primeiros empregos que eu tive, né? E o que você fazia com o dinheiro que você ganhava? Eu dava pra minha mãe, eu ajudava muito minha mãe, né? Porque a gente precisava, né? Teve uma época que meu pai saiu de casa, não estava morando mais conosco, né? Então eu precisava muito ajudar ela, né? Assim, sempre procurava ficar com um pouquinho, que era para isso, para ir no baile, você poder fazer alguma coisa, né? Mas eu ajudei muito em casa. Nessa época só você ajudava? Era só eu e ela trabalhava, meu irmão não, depois meu irmão começou a trabalhar e ajudava, né? Mas foi muito assim, sempre que eu ganhei, sempre ajudava, eu sempre dava em casa, né? Depois depois que eu comecei a ficar um pouco mais grande, em vez de dar o dinheiro para ela, eu realmente ajudava, né? Eu ajudava nas compras, né? O que precisava, né? Mas logo no começo eu sempre dava todo o dinheiro para ela, né? Quando comecei a trabalhar, né? Sempre dava, o que eu recebia dava para ela, né? Nessa fase até os 18 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar, o que eu ganhava eu dava para ela, dava um destino final ao dinheiro, né? Aos 18 anos não, eu comecei a trabalhar, comecei a ter minha vida própria e comecei a administrar já o dinheiro que eu ganhava, né? Como foi a sensação do primeiro salário? A sensação é sempre boa, né? Daquele trabalho que você teve, daquele esforço que você teve, você receber aquele dinheiro, né? É sempre legal, né? Você também, a satisfação de você ter o dinheiro e entregar para tua mãe, né? Ótimo, né? Isso é sempre uma satisfação que dá assim, um grande prazer, né? De poder fazer isso. E como foi, assim, quando você começou a fazer faculdade? Qual foi o curso? Bom, eu tinha estudado aqui na Zona Norte, eu tinha estudado até o primeiro ano colegial, né? Por questão de serviço, de trabalhar no centro da cidade, a condição era meio precária para cá, né? Aí eu fiquei um tempo sem estudar. Aí, mais ou menos que acho que de 73 até 78 sem estudar. Em 1978 eu falei, eu vou voltar a estudar e fui fazer um curso técnico lá numa escola que tinha ali na rua Riachuelo, esquina com a 23 de maio. O prédio hoje ainda está lá, mas é um prédio hoje de moradia popular, né? Era a antiga Associação do Comércio do Estado de São Paulo, assim. Eu fiz até o terceiro ano técnico de eletrônica, né? Mas aí eu vi que realmente não era o que eu queria, não tinha jeito para coisa de trabalhar com eletrônica, né? Aí eu fiz, na época você fazia vestibular ainda, né? Hoje não sei, acho que não se faz mais vestibular. Hoje acho que já entra direto. Aí eu fiz vestibular eu tinha feito para o Mackenzie também, naquela coisa de, né, não vou fazer engenharia, mas não é, né, sabe? Entrei no Mackenzie para engenharia, mas enfim, falar, não vou fazer porque também, né, também não ia ter dinheiro como pagar, né? O Mackenzie hoje é uma escola cara, então você imagina, sei lá, 40 anos atrás, né? E não tinha hoje cursos noturnos, né? Antigamente era tudo curso de né? A maioria no Mackenzie. Eu fiz vestibular numa escola que ela é ligada
a FEI, lá, a Fundação Inaciana, né, que é da FEI de São Bernardo, que é aqui na Liberdade, a escola ainda existe, que é a Escola Superior de Administração e Negócio, né? Aí eu fiz administração de empresa. Uns 4 anos lá na Liberdade. Na verdade também, como eu fiz aqui, eu quando entrei depois eu consegui o crédito educativo, né? E lá só tinha esse curso de administração, não tinha outro curso, né? E assim, se eu parasse de estudar na época, eu perdi a bolsa, né? Então eu fiz administração, mas também não era o que eu queria fazer, né? Na verdade, depois de muito tempo, eu acho que eu deveria ter feito contabilidade, né? Eu gostava muito de trabalhar na área contábil, eu gostava muito de mexer assim, esse tipo de número, de registro, né? De ir atrás das coisas, de saber, né, o porquê daquelas coisas. E fiz, mas me formei em administração, até em 81, né? Foi uma época boa, foi uma época também meio conturbada, né? Na época também que eu fazia o ensino médio, né? Na Rua Riachuelo, foi a época estava na época da ditadura, né? Às vezes até por você estudar ali no centro da cidade, às vezes mesmo você não querendo, às vezes você se envolvia nesse passeata de estudante, né? Me envolvi algumas vezes em passeata de estudante. Foi uma época legal, né? Uma época muito boa, né? Era novidade as coisas também, né? Uma coisa também que, assim, que me deixava assim, bastante legal, porque foi, na minha família na época foi um dos primeiros a fazer curso superior, né? Porque a maioria não tinha, né? Então foi muito legal. Você fazia parte de algum movimento estudantil? Não. Frequentar o diretório central de estudantes, assim, mas mais para diversão mesmo, né? Naqueles negócios que tinha lá, jogo de pimbolinha, aquelas coisas tudo mais. Fazer assim parte mesmo do movimento, nunca participei. Se fiz alguma coisa na época da ditadura, foi mais assim por contingência das coisas mesmo. Mas de falar que eu assim não participei, nunca. Nessa época você trabalhava onde? Bom, nessa época quando eu entrei na faculdade, eu tinha saído da companhia de seguro, que eu trabalhei numa companhia de seguro. Aí fui trabalhar num banco de investimento, né? Eu trabalhei 2 anos num banco de investimento. E quase no final do curso também saí e fui trabalhar numa indústria têxtil. O que você fazia na indústria têxtil? Era trabalhar na área administrativa, né? Trabalhar na contabilidade, área financeira. E o que mudou na sua vida nesse momento que você estava na faculdade? O que te marcou? O que mudou? O que marca muito quando você entra na faculdade é a fase que você passa pela vida, né? Porque eu acredito que na faculdade também você não aprende lá muita coisa. O que você aprende na faculdade sei lá, você tem que saber escolher o que você vai fazer, né? O que marca muito na faculdade também é mais as amizades que se arrumam, são amizades novas, são pessoas mais amadurecidas, né? Assim, na faculdade, acredito que não impactou muito a minha vida, né?
Foi assim, né? Porque realmente foi, para mim, o que mais impactou foi isso, né? Porque a minha família tinha poucas pessoas com curso superior, né? Então, para mim era muito importante fazer, né? Terminar o curso superior, né? Hoje não, hoje eu tenho, já meus 2 filhos são formados, né? São, por parte do lado dos meus primos, os filhos também já são formados, né? Hoje já não é tão novidade, né? E como que a faculdade te influenciou profissionalmente? Eu acho que ela não me influenciou, não falei assim, né? Eu fiz o curso, mas na verdade não era aquilo que eu queria fazer, né? E por aquela coisa de você ficar preso ao crédito educativo, né? Falar assim, puxa, se eu sair eu vou ter que reembolsar esse que eu já tinha pego algumas coisas, né? Algumas mensalidades já tinham sido pagas, além da mensalidade eu tinha uma bolsa que eles me pagavam de um salário mínimo, né? Eu falei, puxa, se eu sair agora eu vou ter que começar a devolver de imediato disso, né? Então já que eu estou aqui, vou fazer isso mesmo, né? Acaba, tanto que eu me formei, nem assim, eu fui no baile de formatura, fui na formatura, né? Mas assim, mesmo o diploma eu não peguei. Se você pegasse, você tem o diploma? Não tenho diploma, né? Até depois de 30 anos fui lá, pô, você acha que é o único cara que não pegou o diploma ainda aqui, entendeu? Mas para pegar, aí tinha uma série de burocracia, uma série de coisas, aí no fim acabei deixando para lá, entendeu? Mas assim, a faculdade não me impactou, assim. Quer dizer, um impacto tem, né? Porque você tendo um curso superior, você tem uma probabilidade de arrumar um emprego melhor, de fazer alguma coisa melhor do que ter mas não é necessariamente também isso, né? Não necessariamente ela vai te ajudar, né? Hoje, inclusive, eu acho que hoje está tendo uma ajuda, né? Eu vejo tanta gente formada e fazendo umas coisas que não bate com essa coisa, né? Mas eu acho que ela não... ou até também por uma questão, não sei, né? Podia ter me dedicado mais, né? Eu achei que tinha feito a faculdade, já estava bom, aí parei, né? Falei, não, tá bom, eu parei, né? Mas não me dediquei mais, sei lá, fazer um outro curso, fazer alguma coisa, né? Aí eu acho que ele poderia ter impactado, mas eu acho que ela não impactou muito, não. Porque eu também já trabalhava, né? Mesmo também na época que eu fiz o curso técnico de eletrônica, uma das coisas também que eu achei que não ia dar certo, que quando eu trabalhava eu teria que fazer o estágio, né? Foi o estágio para se formar técnico, né? Mas para formar o estágio eu teria que sair do serviço que eu estava, né? Que eu trabalhava numa seguradora, né? E ir para uma fábrica, alguma coisa que mexesse com eletrônica. Mas o salário eu ganhava 3, 4 vezes mais, então não tinha como sair de um lugar que eu ganhava razoavelmente bem para começar um negócio novo, né? Foi um negócio assim que eu também não deu liga, né? Assim, né? Que a pessoa dividiu, eu peguei e deixei, né? Sempre tem essa, né? Porque às vezes você está trabalhando, às vezes você fala assim, puxa, né? Mesmo na faculdade aparece estágio, mas o estágio, sempre como você vai trabalhar de estagiário, sempre o salário é pouco, né? Fala, pô, será que compensa eu fazer o estágio e sair de onde que eu estou, né? Porque sempre teve assim essas coisas também, né? Em casa, sempre minha mãe dependeu de que a gente ajudasse, né? Então eu não poderia simplesmente falar assim, agora eu vou largar o que eu faço e fazer o que eu quero e sei lá. Então, a faculdade ela me ajudou, mas eu acho que ela não impactou muito na minha vida. Não. Nessa época você morava com sua mãe e seus irmãos? Eu morei... logo que acabei a faculdade, depois eu casei, né? E como é que era o lazer nessa época para você? O que você fazia de lazer?
O lazer, assim, nessa época da faculdade eu já namorava com ela, né? Mas eu já era muito viajar, eu tinha um meu irmão que foi morar pro interior, a gente sempre ia pra lá, né? Época de carnaval, Semana Santa, sempre quando tinha esses feriados prolongados a gente ia pra lá, né? Mas antes de conhecer ela era a mesma coisa, ir no baile, de vez em quando, muito de vez em quando no cinema. Teatro muito difícil. Aliás, teatro. Fui uma vez no teatro na minha vida e foi agora que eu fui no. Assim, eu não sei, uma coisa assim. Mas assim, ou assistir um jogo de futebol, né? Nessa época eu gostava muito de futebol, eu sempre ia algumas vezes assistir jogo, né? Você ia no campo, é isso? No campo. Uma época, aí voltando um pouco mais para trás, já na época de 16 anos, né, gostava muito de assistir assim, né, esses jogos de várzea, né, porque aqui tinha muito campo de várzea, né, hoje não tem mais, cada bairro tinha 2 times, né, aqui para cima nós temos um conjunto que chama do IPESP, né, tinha vários campos de futebol, a gente ia assistir. Domingo de manhã o programa era assistir o jogo de futebol no campo de várzea, né? Tanto para ver o jogo como para ver depois as brigas, né? Porque as brigas saíam de qualquer maneira, né? Mas esse era a diversão dessa, né? E estar com os amigos, ir para baile, entendeu? De vez em quando uma excursão para Santos. Na verdade, eu falei, naquela época mesmo, você ir para Santos era uma aventura, né? Você não tinha hoje, que é fácil lá na rodoviária, daí de 5 em 5 minutos tem ônibus. Então você tinha que fazer uma programação, né? Ou você ter algum lugar para ficar lá também, né? Hoje acho que também quase não tem, antigamente tinha aquelas cabines, né? Tinha umas cabines que você ia, alugava a cabine, deixava a sua roupa e ia para a praia, né? Hoje acho que quase não tem lá. Ou você vai para uma casa, alguma coisa. Mas era assim, a diversão era essa. Era mais ficar na rua, conversando, batendo papo, né? Você disse que foi nessa época da faculdade que o senhor conheceu sua esposa. Eu conheci, acho que foi uns 2 anos antes, né? Como foi esse primeiro encontro? Como vocês se conheceram? O meu irmão mudou lá pro interior, né? E ela é de lá, ela nasceu lá, quer dizer, ela nasceu lá não, ela nasceu em Goiás, né? Mas depois ela se mudou para a cidade, chama Igarapava, né? E a gente só conheceu no carnaval, brincadeira de carnaval. Foi no baile de carnaval? É.